Jesus confronta a hipocrisia religiosa. Fica até o final do vídeo, você vai aprender hoje o que é uma hipocrisia religiosa. Abre o texto do Evangelho de João, capítulo número 5. Eu não vou aqui explanar o texto por completo, mas eu quero logo o ponto-chave deste vídeo, que é a hipocrisia religiosa. Jesus confronta a hipocrisia religiosa. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, em João capítulo 5, vai narrar a história de um acontecimento, de um milagre que Jesus operou em seu ministério, né? Onde ele cura um paralítico que ficava ali no alpendre de Salomão, né? Esperando o movimento das águas para que ele fosse curado. Porque em certo tempo descia o anjo, sacudia as águas, e ali o primeiro que descesse naquele tanque era curado da enfermidade. Jesus chega justamente no dia de sábado. E o sábado era muito observado, né, pela tradição judaica, pela lei de Moisés. Os fariseus eram rigorosamente fiéis, né, a este sábado. Só que os judeus chegaram a um ponto de que ficaram cegos pela tradição dos homens, pela tradição do sábado. Porque além de eles observar a lei de Moisés, eles criavam outras regras, certo? E quando alguém quebrava esta regra, eles queriam punir, apedrejar. E aí que vai entrar Jesus para tirar a máscara, para mostrar a verdadeira essência do Evangelho. Louvado seja Deus. Aqui o texto vai dizer que Jesus, ele vai realizar este milagre, né, de um homem que vivia sofrendo por 38 anos. Jesus cura este homem no dia de sábado, onde vai suscitar um questionamento. Eles vão perseguir Jesus, vão odiar Jesus. Isso está no versículo de número 16. E quem perseguiu Jesus foram os judeus que se intitulavam conhecedores da lei de Moisés, os judeus que conheciam toda a história de Moisés. Só que a religiosidade deles cegaram eles. Ou seja, o próprio Moisés havia profetizado sobre Jesus. Se você for ler os versículos 16 até o versículo 47, Jesus, ele vai dizer que o próprio Moisés, a quem eles esperavam, falou acerca dele. Então, o primeiro ponto, que a religiosidade, ela cega as pessoas. As pessoas acham que estão fazendo o bem, quando na verdade estão desonrando a Deus. Porque se eu sou religioso e fico oprimindo o meu próximo, eu não estou honrando a Deus. Amém? É por isso que Jesus, ele vai usar este milagre para transmitir um estudo, aleluia, para transmitir uma ideia, para mostrar a essência do Evangelho. Versículo de número 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Os próprios judeus arrumaram essa ideia de que não poderia sequer pegar a cama, porque para eles era um trabalho. Só que a Bíblia não vai dizer, não vai falar de que era proibido fazer o bem no dia de sábado. Só que os judeus, os religiosos, tudo eles questionavam, tudo eles achavam que estava errado, querendo demonstrar uma santidade, demonstrar que eles eram super religiosos, super santos, quando na verdade eles estavam transgredindo, desonrando a Deus. Então Jesus, ele vai começar a falar sobre este assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, que a religiosidade te faz perder a essência da misericórdia. O que é misericórdia, irmão? É se compadecer, é se colocar no lugar do outro, é sentir pena, é sentir dó, é ter compaixão pelo próximo. Observe que a religiosidade dos judeus não fizeram ele enxergar que aquele homem que jazia há 38 anos, ele agora foi liberto, ele agora foi transformado, ele recebeu a sua cura, e que este homem que foi curado, ele foi para o templo adorar a Deus. Primeiro ponto, ele foi no templo adorar a Deus. Nem isso alegrou os judeus, os religiosos, de ver um homem que outrora não poderia entrar no templo para adorar, mas que agora foi curado e pôde entrar no templo para adorar o Senhor Jesus. Eles não ouviram este lado, eles olharam para o sábado, olharam para a lei. Eles estavam idolatrando o sábado, eles estavam dispostos a matar, a oprimir por causa do sábado, onde Jesus ele vai usar, ele vai fazer, aleluia, de forma arquitetada, pode-se falar assim, para mostrar que não adianta apenas você querer demonstrar uma coisa que você não é.
Não adianta você só querer ser religioso, ser cristão, sem demonstrar isso na prática. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus, ele vai responder no versículo 17. Ele vai dizer assim, ó, meu pai trabalha até agora, e eu também. O texto diz, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, 2, 3 e 4, você vai ler, você vai ver que Jesus fez os céus e a terra no 6º dia. E no 7º dia, ele descansou. Só que ali ele fala para que o homem também tivesse um controle, tivesse tempo para trabalhar e para descansar. Só que Deus, ele não se cansa, não se fadiga, porque Deus, ele é todo poderoso. Então, Jesus, ele vai responder, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele está dizendo que Deus, sendo Deus, continua trabalhando, até porque é Deus que sustenta o universo. Mas a hipocrisia religiosa exigia do povo, colocava o jugo no povo, certo? De uma coisa que nem mesmo eles faziam. Em outro texto, vai dizer que os fariseus, os judeus, os religiosos estavam, aleluia, impedindo com que as pessoas viessem a Cristo. Aleluia, estavam oprimindo em nome da lei, em nome de Deus. E no versículo 17, Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também. Versículo 18 vai dizer, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só como a religiosidade cega as pessoas. Eles conheciam a lei de Moisés. Só que Jesus, o que Moisés também havia profetizado lá em Deuteronômio, aleluia, estavam entre eles. Só que a cegueira religiosa não fez com que os judeus discernissem, enxergassem que Jesus era o Filho de Deus, pela qual Moisés havia profetizado. Estava entre eles, só que eles não reconheceram. Estavam presos na religiosidade. Estavam presos na hipocrisia religiosa. Esse é o grande erro dos crentes, que alguns cristãos está voltado, está preso, está cego pela religiosidade e acabam matando seus próprios irmãos na fé. Amém? E Jesus vai dar uma lição. Ele vai usar este cenário, ele vai usar este questionamento para falar de si mesmo, que ele também é Deus. Ele também é o Filho de Deus enviado para a terra, para mostrar que a lei de Moisés, ele não veio quebrar, ele veio autenticar, ele veio mostrar a verdadeira religião, que é amar os órfãos e as viúvas, que é o amor. Aleluia. Versículo de número 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o pai. Porque tudo enquanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ele está dizendo, eu sou o Messias que Moisés profetizou. Só que a cegueira não fez com que os judeus compreendessem. Às vezes, nós queremos ser tão espirituais, ser tão santos, que às vezes nós acabamos nos perdendo na religiosidade. Não faça, não pratique, não seja esta pessoa de querer tanto ser religioso e está maltratando, está matando os irmãos da fé. Aleluia. Está, na verdade, desonrando a Deus. Você está pensando que está honrando a Deus, mas, na verdade, você está oprimindo o povo. Você não está praticando a misericórdia. Você não está se alegrando com a libertação de alguém. Aleluia. E Jesus vai dizer, vai mostrar que Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Aleluia. Que lei é essa que me dá permissão de matar? Que lei é essa que está me oprimindo? Que religiosidade é essa? Que evangelho é esse que eu estou usando para matar meus irmãos, oprimir meus irmãos? Em nome da lei, em nome de Deus? Não. Jesus vai mostrar que melhor é a misericórdia do que o sacrifício. Aleluia. A lei não foi abolida, não. Mas a lei serve para mostrar a nossa condição caída. E nós, aleluia, nos apegarmos à graça de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo de número, glória a Deus, 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia, que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que meu Pai me enviou. O Pai me enviou
E ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Vê se tem sentido eu dizer que ama a Deus e oprime meu irmão. Não há sentido. Os fariseus eram isso. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Isso é hipocrisia religiosa. O que é hipocrisia? Hipocrisia é pessoas que têm duas faces, duas caras. Eles não fazem aquilo porque eles são. Eles fazem aquilo porque eles querem demonstrar algo que eles não são. É pessoas falsas. Hipocrisia religiosa é pessoas superficiais. É pessoas que estão maquiadas. Aleluia. Estão usando o nome do Evangelho. Estão usando o nome de Deus. Mas, na verdade, eles não têm nenhum compromisso e nenhuma espiritualidade que glorifique o nome de Deus. Os fariseus eram assim. Os judeus eram hipócritas. Eles oravam não porque queriam honrar a Deus, mas porque queriam aparecer. Os fariseus, eles amavam mais a popularidade do que, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo. E a briga maior por trás disso era a popularidade. Jesus veio contradizendo os seus ensinamentos. Jesus veio mostrando a humildade, o amor. Jesus veio mostrando, não só por palavras, mas na prática, de como era o verdadeiro evangelho que agora ele vinha pregando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, ele foi crucificado pelos próprios irmãos, pelos próprios judeus, portadores da palavra e conhecedores da lei de Moisés. Ou seja, Jesus veio pregando a verdade, mostrando o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. E por isso, ele atraiu muitas multidões. E o judaísmo, a liderança, os fariseus, preocupados politicamente com a população, com a popularidade, eles disseram, não, Jesus vai tomar o nosso lugar. E arquitetaram a matança de Jesus, porque Jesus veio mostrar a essência do Evangelho. Aleluia, que é amar as pessoas, é pregar o Evangelho, é salvar almas das garras de Satanás, é tirar o povo da opressão da religiosidade, da hipocrisia religiosas. Líderes que estavam sendo, aleluia, falsos com os seus irmãos na fé, oprimindo o povo de Deus, colocando cargo, um jugo sobre o povo. Jesus, nesse texto, ele vai confrontar a hipocrisia religiosa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 45, ele vai dizer, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, ele disse, se vós não creis nos escritos de Moisés, como podereis acreditar nas minhas palavras? Ou seja, conhecimento superficial. Eles conheciam a lei de Moisés, mas lá na essência, eles não sabiam de nada. Eles não creram porque eles não praticavam. Então essa fica no teu coração. Não viva de hipocrisia. Não viva enganando a você mesmo. Não aparenta ser uma coisa que você não é. Não exige do povo o que você primeiro não está fazendo como representante de Deus. Mas Jesus Cristo, nesta manhã, ele te confronta a você deixar a hipocrisia e praticar o verdadeiro evangelho, que é amar as pessoas acima de tudo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.